Oi pessoal, Marco Otávio aqui, sou médico dermatologista. Esse é o meu canal sobre dermatologia e sobre coisas interessantes que eu gosto de postar aqui. Trocar conhecimento sempre é bom. Qualquer dúvida que tiver, pergunte nos comentários. Então a gente vai encerrar aqui o último vídeo dessa série que eu fiz sobre transtorno depressivo e academia e exercício físico, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm. O psiquiatra, psicólogo mandam fazer atividade física, mas faça atividade física. Mas a pessoa fica em pé, sem nada, assim, fazer o quê, fazer como? Se eu tenho uma doença que me priva de energia, me priva de vontade de fazer as coisas, como é que eu vou fazer uma coisa que me gasta muito esforço, muita energia? Então aqui são dicas que eu tô dando para conseguir alinhar esses conceitos com a necessidade que você tem de fazer exercício físico. São várias coisas que eu gostaria de ter ouvido de dicas no passado. E aí a primeira coisa, que até na verdade praticamente isso é o motivo de eu ter gravado toda essa série de vídeos, que é uma coisa interessante, que me ajudou demais, que mudou, fez a diferença, é o divisor de águas. Se eu for dizer, seria assim, se fosse um item para gravar só entre todos, eu gravaria esse. É a questão do instrutor, do personal trainer. O que acontece? A minha cultura, e muita gente, eu vejo comentários até em fóruns de internet, as pessoas acham que o personal trainer, o instrutor, aquele instrutor que está cuidando de você especificamente, é uma coisa meio desnecessária, que vou treinar com o instrutor da academia mesmo, ele me ajuda. Isso não é errado. Realmente o instrutor está lá para ajudar o instrutor que está acompanhando a turma e muitas vezes você não vai precisar de um treino específico com alguém em cima de você, né? Mas aí a questão é que quem tem transtorno depressivo, na verdade, realmente ele precisa de uma ajuda mais individualizada, mais intensa, de alguém que faça o tranco para a coisa pegar no tranco. Então, mais do que as pessoas que não têm esse tipo de transtorno, quem tem transtorno depressivo é como se ele precisasse de um professor particular de movimento. Isso vai ajudar demais. Eu sou de uma época também que personal trainer era uma coisa meio de madame, meio de quem tem dinheiro para isso, era quase que uma ostentação. Só que na verdade é um profissional apto, que ele conhece cinesiologia, conhece o movimento, sabe lidar com dificuldade, até muitos sabem sem nem notar, mas ele sabe lidar com transtorno de humor. Não só motivar, mas pôr a pessoa bem, pôr a pessoa em pé. Conseguem abordar o tipo de exercício que você precisa pro dia, sempre bem. Eu ouço muito comentário assim, personal trainer é bom porque você vai variar os exercícios, não vai cair na monotonia. Eu até acho isso interessante, é isso, mas é muito maior que isso, muito mais forte que isso. Realmente é uma pessoa que vai pegar o seu organismo, o seu eu, e vai pôr ele funcionando, vai modificar uma coisa para outra. Não é só alguém que vai estar lá, não, que é bom que ele te estimula a treinar, que ele tá junto olhando, você não fica com preguiça. Isso também é, mas é principalmente ele tá mexendo na máquina, ele é o mecânico da sua movimentação. Isso não tem preço, isso é excelente, me ajudou demais. A questão que muitos comentam, mas eu vou pegar o personal sai caro, etc. Realmente é mais custo que a academia, realmente muitas vezes pode não ser barato, mas tem mil maneiras de fazer isso. Tem maneira de combinar com um instrutor da academia que ele te dê uma olhada, mesmo no treino geral, ele te olhar com você com mais carinho no seu caso em alguns exercícios, perguntar para o instrutor essas coisas mais a fundo, às vezes notar que tal instrutor é mais atencioso, vou combinar com ele, ver valores para pelo menos uma vez por semana ele me assessorar num treino para eu poder aprender e tirar erro de movimento, que ajuda demais. E isso aí, assim, por exemplo, eu no caso teve um instrutor que eu via na academia, eu perguntava muita coisa para ele, acabou que ele saiu da academia, eu mantive ele como personal meu já tem 5 anos ou mais. Ele me ajuda demais. Para se ter uma ideia, eu sempre, não tem jeito, né? Minha cara, eu sempre fui aquele tiozinho nerd que o pessoal fala, isso aí nunca vai pra frente, né? E aí punha pra fazer movimento, mas nunca com muita crença, né? Um dia eu brinquei com ele, falei, eu não tenho futuro não. Aí ele falou, não é isso não. Claro que tem. E aí ele viu, na verdade, às vezes a gente não passa a mensagem de que a gente quer treinar sério. Então ele viu, não, esse cara quer treinar sério. Aí ele começou a pegar no meu pé e começou a funcionar. E como instrutor, por exemplo, eu sempre sou aquele cara que tem problema de joelho, não posso fazer exercício, tal de joelho, evita tal exercício, evita esse. Ele não, com conhecimento e estando do meu lado, me acompanhando, ele me pôs para fazer os exercícios, muitos que eu nunca podia fazer na vida, me pôs para fazer, me pôs para posicionar o joelho certo. Não pode carga. Ele foi devagarinho subindo, foi pondo carga, meu joelho foi virando um joelho com arcabouço muscular para sustentar e estabilizar. É muito interessante hoje. Eu tô com 49 anos, meu joelho tá melhor que aos 15 e tá muito melhor que o joelho dos 42, que eu já tava subindo escada segurando o corrimão por causa de dor no joelho. Então é impressionante como que a atividade física correta com o maestro, com o regente da orquestra, melhorou coisas que eu achei que eu nunca melhoraria. Eu uma vez perguntei para ele, mas meu ombro tá doendo aqui assim assado, tem um tempo, vou atrás de um ortopedista. Ele falou, olha, isso aí a gente corrige aqui. Começou a me passar exercícios específicos para ombro, alguns até forçando mais no sentido
com o profissional, no sentido de fazer movimentos que iam melhorar a articulação do ombro, o ombro zerou. Então, assim, esse é o personal, esse é o profissional que pode ajudar demais e que pra mim fez a diferença totalmente. Eu achava que era uma frescurinha, que era coisa de madame. Nem de longe é isso. Outra coisa interessante, por exemplo, ter que contar série, contar tempo. Série você conta no dedo, você vai fazendo e marcando. Então fez 3 séries, acabou, 4 séries. Se você não perdesse, já fez ou já não fez. Quanto menos trabalho mental, melhor. É interessante também na questão do personal, ele pode funcionar como depressivo, ele não é uma pessoa que vai sonhar muito, ele não está querendo muito. Então o personal ele vai ser uma pessoa que ele pode sonhar para você ou te ajudar a sonhar. Então ele mostra, olha, esse objetivo você pode conseguir aqui, ele te ajuda até a te adequar para os objetivos mais certos. Então, por exemplo, ele te mostrar, olha, você tem um perfil para pegar mais massa muscular, você tem um perfil mais para alongamento, para dança, alguma coisa assim. Então é uma coisa que, na verdade, é um profissional que vai te ajudar até a sonhar direito, vai te ajudar às vezes a conseguir sonhar. Isso é bem interessante. Questão da dieta, para quem tem transtorno depressivo, é meio que um cavalo de batalha, porque é muito difícil. Embora raras pessoas, às vezes, quando tem transtorno depressivo, passem a comer menos. A pessoa que tem transtorno depressivo, ela tem dificuldade para comer tanto para mais quanto para menos. Então, como é uma pessoa que está sem energia, o fato dela fazer alimentação restritiva e perder um pouco de energia, ela já vai começar a se sentir mal com aquilo, ela vai começar a se sentir meio incapacitada, a própria fadiga de estar comendo menos, estar com déficit de energia, já vai fazer meio que confundir com os sintomas depressivos. Pode ser difícil. Então, a dieta não pode ser uma dieta muito pesada, muito restritiva. Também pela questão de evitar ritual, não ter que seguir aquela coisa o tempo todo, que para o depressivo essa constância é difícil, às vezes pode ajudar perfis específicos de dieta, que é fazer uma alimentação, por exemplo, low carb, que não tem tanta regra assim, ou jejum intermitente, que não tem tanta regra. É tentar conversar com um bom nutricionista sobre o melhor perfil de dieta para aquele tipo de transtorno, né? O nutricionista tem que ter cabeça para isso. E é aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa vai descontar, vai tentar sentir prazer que ela não sente com nada num alimento. Então, vou comer chocolate, melhora. Muita gente fala, mas se você comer chocolate não vai adiantar nada, não trata. Realmente depois dá até uma culpa de ter comido chocolate e ter sentido mal. Só que a pessoa, sinceramente, para quem tá em transtorno depressivo, se você comer um chocolate que 5 minutos te deu prazer, às vezes aquilo ali é uma ilha de segurança num mar de depressão. Então, tem sua função também, mas o ideal é evitar e tentar fazer a alimentação mais correta. E a questão de alimento, por exemplo, no depressivo surge muitas vezes fissura por doce, vontade de comer doce, pelo prazer imediato que o doce dá, né? Falando de chocolate. O que acontece? Isso aí tem maneiras de contrabalançar, e uma coisa que eu vou falar de experiência pessoal que eu acho impressionante, que eu adoro doce, eu sou formiga demais. E me sugeriram uma época usar picolinato de cromo. Picolinato de cromo agora virou meio que vilão, saíram meta-análises, etc, falando que não funciona, que é absurdo. Eu acho o seguinte, se você quiser tentar pode. E no caso eu tentei, fui tomar normalmente. Foi interessante que não melhorou demais minha fissura por doce. E não foi placebo, porque placebo, pra você ter efeito placebo, você tem que pensar que tá tomando, tem que lembrar que tá tomando. Eu não lembrava que tava tomando, simplesmente fui tomando, já nem acreditava que ia funcionar, fui tomando. Umas 3 semanas, 4 depois, eu comecei a sentir que eu não tava mais naquele desespero por doce que eu sempre tive, tava tranquilo, equilibrado. Aí eu fui lembrar que eu tava tomando. Então esse tipo de coisa, assim, placebo eu teria que lembrar que tava tomando e acreditar, será que vai ter efeito? Vai ter, e achar que era aquilo. Quando você não lembra que você tá tomando, você nem sabe, na verdade, não tá pensando naquilo, aí provavelmente não é efeito placebo. Então, comigo, mais uma vez, picolinato de cromo ajudou sim a melhorar a fissura por doce. E o fato de praticar atividade física também vai tirar a sua vontade de comer doce, até porque se você vai ter outra coisa para pensar, a gente come doce, a gente come exagero de coisa muito por tédio, e vai te pôr para poder querer não atrapalhar a forma física que você tá tendo. Então você vai sentir vontade de preservar a forma física se você só vai comer doce, alguma coisa assim, se tiver muita vontade. Uma coisa interessante, que aí muita sugestão é personal trainer, instrutor e nutricionista fala, né? Tá com vontade de comer doce, come uma fruta. Pelo amor de Deus, gente, assim, isso aí, eu acho isso de uma ironia, de uma ruindade, porque assim, fruta não é doce. Doce você quer alguma coisa suculenta, com açúcar e com gordura. Doce é brigadeiro, é marmelada, é goiabada, doce é torta alemã. Fruta não é doce, então parece que você tá zombando de você próprio quando você come uma fruta para poder segurar a vontade de comer doce. Mais vale escovar dente, sentir o gosto do creme dental do que comer uma fruta. Não que fruta seja ruim, jamais. Aí o que eu sugiro de experiência própria? Claro que assim, senti vontade de comer doce, vou tentar não comer, claro, mas não teve jeito
mesmo, aí você come a fruta para depois comer o doce. Não fique sem comer o doce, porque tudo que você nega fica gigante. Se eu te falar, não pense em vermelho, primeira coisa que você pensa é em vermelho. Então assim, em vez de ficar assim, não, vou comer uma fruta negando o doce, você vai querer comer uma caixa de bombom depois. Tá bom, vou comer a maçã, depois eu vou comer o doce. Por que acontece? Se você fosse comer o brigadeiro direto, você ia comer 20 brigadeiros. Então você comendo a maçã, você já não vai ficar tão querendo aquele brigadeiro. Você vai comer 1, 2 e tá bom, beleza. Isso é uma maneira melhor de tapear seu organismo, que você conciliou sua mente sem aquela grande negativa que te joga pra trás. E uma coisa interessante também de dieta, o personal é interessante como ele convive naquele universo de nutrição esportiva, etc., ele sempre vai te dar dica, olha, toma isso, toma aquilo, compra isso em tal lugar que tá mais barato. Como ele tá no universo, ele te ajuda, ele assessora até isso, ajuda bastante. Outra coisa que eu aprendi também, que ajuda demais, mixer de cozinha, tenha, porque vale a pena demais. A gente às vezes é meio assim, não vou comprar coisa que não precisa, mas mixer te ajuda a preparar alimento, a misturar pod, whey protein, muito melhor que qualquer outra coisa. Mixer ajuda bastante. Então acho que vale a pena, é um acessório que vai te ajudar. Sugiro de 600 watts, que é uma potência melhor. Outra questão de suplemento interessante que eu achei, que esse já é aceito, né? Que a questão do picolinato de cromo é muito modinha, né? Saiu uma meta-análise agora, beleza. Aí daqui a 5, 10 anos sai outra meta-análise falando que funciona. Aí tá, e como é que fica o pessoal que parou de tomar quando a meta-análise disse que não funcionava? Por isso que eu sou a favor de uso, quer tentar, tente, não é algo que faça mal, tente. Pode ser que funcione ou não. Só que tem que tentar 1 mês, 2 meses ou mais, né? Pra ver efeito. Aí outro que me deu essa coisa positiva também é a creatina, né? A creatina eu achava que era dia de treino, tomava, já tinha uns 5 anos dia de treino. Até que um dia um instrutor falou comigo, olha, a creatina é uso diário, porque ela tem que fazer depósito. Grosseiramente, a creatina seria como se fosse componente para fazer a molécula que dá energia para o organismo. Então ela é meio que um tijolo para fazer a gasolina do organismo. O que eu comecei a notar? Outra vez não foi placebo, né? Que eu tava tomando sem lembrar, nem me preocupo com essas coisas, muita coisa fazendo no dia a dia, e de repente eu comecei a notar, tava com mais energia, não tava com aquela sensação de energia vazando, aquela energia faltando, aquele vaziozinho de energia. Comecei a notar que eu tava tranquilo, pronto para as coisas, não tava estimulado nem nada e nem tava muito ruim de energia. E realmente eu vi, assim, realmente era creatina com uso diário, tava me deixando bem. Eu acho que deve ajudar demais no transtorno de humor, já conversei com amigos psiquiatras, porque o paciente quando tá depressivo, quando ele tá sem energia, muitas vezes você dá estimulantes, né? Você dá Ritalina, outras coisas. Às vezes eu acho que a creatina pode funcionar até melhor, porque ela vai estar ajudando a ter energia para quando precisar e não vai te enfiar uma energia que seria artificial, em termos de sensação, te pilhar sem precisar. É mais uma energia armazenada que você usa quando quiser, dá uma disposição bem melhor. O último tópico, que é uma coisa que perguntam demais sobre a questão de atividade física, etc., é a questão de usar ajudinha, de usar paradinha, de usar anabolizante, hormônio anabolizante para melhorar desempenho, para crescer massa muscular, etc. O que acontece? Primeira coisa que, do ponto de vista de medicina, sociedades médicas, etc., isso é muito mal visto, muito mal falado, sempre é o pecado, absurdo, etc. O que acontece na verdade? Isso tem que ser sempre estudado de cabeça aberta. Sempre pode ajudar a pessoa a recorrer a isso, mas tem que, se for recorrer com alguém que saiba, recorrer com algum médico que domine realmente, saber que aquilo é uma tentativa, conversar com o médico totalmente sobre os riscos e benefícios, fazer uma entrevista, uma anamnese, colhendo todos os dados sobre evento prévio que pode ter problema com isso e realmente tomar cuidado. Na verdade, o ideal mesmo é não usar. Mas não tem jeito no mundo de hoje que usa-se isso para poder melhorar desempenho, e quem garante que você está na academia, está tendo um desempenho fraco, você usa alguma dessas ajudas, você começa a ver resultado, aquilo te motiva e te põe para frente. Quem garante que por mais que suas taxas hormonais estiverem normais, você não pode estar com uma deficiência subclínica daquele hormônio, que é o seguinte, vem normal no sangue, só que quando você repõe pouca quantidade daquele hormônio, no caso testosterona, etc., você se sente muito melhor e se sente chegar no ponto de ficar perfeito, você tinha uma deficiência subclínica. Então são nuances muito difíceis de perceber, de falar sim e não dá certo, não dá. Fora que a questão de estudo sobre o uso de hormônio e atividade física é muito maior hoje do que há 30 anos atrás. Então, simplesmente negar e falar que não pode é muito confortável para o médico, e às vezes o médico falar isso de cara, falar que não, pode ser, na verdade, que ele não está dominando o tema, não está dominando o assunto. Seguir as opiniões de sociedades, de órgãos, de autarquias de saúde no mundo, elas sempre chegam 10, 20 anos depois do que a coisa já foi aprovada e usada na prática. Então, a opinião disso é assim, quando uma organização de saúde mundial fala alguma coisa, eu penso, 10 anos atrás era assim. Porque eles nunca estão atualizados o suficiente. Hoje em dia, tem rede social e descentralização, então você pode discutir com grupos de colegas anônimos que só estão interessados em aprender, sabem muito mais do que essas organizações mundiais que são patrocinadas por empresas farmacêuticas, que o interesse é dinheiro, né? De algum lugar tem que vir dinheiro. Então, assim, eu, a princípio, e principalmente em transtorno bipolar, eu acho que é uma coisa meio, e depressão, é uma coisa meio temerária você de cara já fazer uso de hormônio, ou até pensar pra frente em uso de hormônio, mas quer experimentar, quer tentar, é reversível.
irreversível. Então você pode conversar com algum endocrinologista ciente de que você tem esse problema, ou com algum médico, e vamos tentar. Isso o psiquiatra a par também, etc. Tudo tem que ser muito bem conversado. Então, na verdade, pode ser até que o desânimo do cara, do homem, a depressão dele, aquela sensação depressiva de incapacidade, venha também de causa hormonal, e essa reposição ajude. Tudo pode ser conversado. Nesse caso não tem sim nem não, mas sempre, 100% das vezes tem que ser conversado para ajudar. Então é isso. Essa é a série que eu queria trazer de dicas sobre essa questão de como conciliar atividade física com transtorno depressivo. Eu acho muito importante porque realmente eu via comentários, via tudo falando sobre motivação, ninguém toca no assunto depressão. E é uma coisa estranha porque parece que está sendo falado daquilo, mas está falando de desânimo, de depressão, doença em si não está sendo falado. Então a questão é importante, assim, eu trouxe tudo aqui, eu não trouxe o banal que se encontra por aí, eu sempre trouxe o lado B, às vezes o lado desagradável do assunto, para poder dar uma chama mesmo para ajudar, né? Trazer o fogo sagrado para a questão. Espero que ajude. Esse é meu canal, qualquer dúvida, responda nos comentários, estamos à disposição para críticas construtivas e destrutivas. Nós adoramos um barraco. Abraço, muito obrigado.